conservação e manutenção de imóveis tombados. Fundepar investe em empresas inovadoras e Marilyn Monroe no Circuito Cultura. E ainda hoje as notícias da universidade no Diário. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Criada pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep, a Fundepar é a Fundep Participações Sociedade Anônima. O objetivo da apoiadora é colaborar para a transferência de conhecimento. Acompanhando as políticas internacionais de ciência, tecnologia e inovação, a Fundepar foi criada para investir em tecnologia desenvolvida pela universidade e também transferir inovações para o mercado. E quem vai falar para a gente sobre esse programa de investimento é o diretor de Desenvolvimento Institucional da Fundep, Pedro Vidigal. Diretor, como a Fundepar realiza os investimentos e suporte às empresas? O objetivo da Fundepar é investir em empreendimentos que sejam oriundos da UFMG. Inicialmente, a gente aporta um recurso que é de até R$500 mil e que pode haver um segundo ciclo de investimento. Além do investimento financeiro, a empresa investida ela conta com todo o apoio e suporte para a sua gestão. E quem pode participar? A Fundepar ela foi criada pela Fundep e, portanto, ela investe em empreendimentos originários da UFMG. Os empreendedores podem ser alunos da graduação, da pós-graduação, pesquisadores, funcionários, mas todos têm que ser da comunidade da UFMG. E quantos projetos já foram analisados até o momento? Até o início desse ano, especificamente em janeiro, nós já avaliamos cerca de 170 projetos, sendo que desses 170 projetos, 76 a gente avaliou mais profundamente. Selecionamos uma empresa que já foi investida e temos mais 2 empreendimentos que serão submetidos nos próximos 30 dias aos comitês de investimento e técnico-científico. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os critérios de seleção para as pessoas que querem receber o suporte da Fundepar. Essa questão dos critérios é extremamente importante. O primeiro critério que a gente avalia é o perfil empreendedor da equipe. Então é importante que essa equipe a gente brinca que é quem vai morrer pelaquela empresa, quem vai realmente dar o sangue e o suor pelaquela empresa. A outra questão é o mercado a qual a empresa está voltada. É importante a gente saber o tamanho desse mercado para pensar nas perspectivas dessa empresa. Uma outra questão importante é o modelo de negócio, que a gente tem que trabalhar bem, porque não basta só a tecnologia, mas tem que também ter o modelo de como que essa tecnologia vai para o mercado. A tecnologia em si é um importante critério. E, por fim, um critério muito importante que a gente considera é o quanto que a Fundepar pode contribuir para levar aquela empresa adiante, a levar aquele empreendimento para o mercado. Ok, Pedro, muito obrigado pelas informações. As inscrições podem ser feitas no site da Fundepar, www.fundepar.ufmg.br. Osmar Macedo para o Circuito UFMG. As últimas notícias da universidade agora com Larissa Góes e o Diário FMG. Boa noite, Larissa. Boa noite, Milene. O Diário hoje começa dando os parabéns ao professor Luiz Orlando Ladeira, do Departamento de Física da UFMG. O docente recebeu uma menção honrosa durante o Prêmio Dr. Clemente Greco, em reconhecimento pelo desenvolvimento do supercimento. O material, feito de nanotubos de carbono, proporciona um cimento de maior resistência, o que acaba por diminuir o uso do concreto armado nas construções. Parabéns, professor! E as chuvas da última segunda, dia 16, castigaram a vegetação do campus Pampulha. De acordo com o laudo emitido ontem pela Divisão de Áreas Verdes da UFMG, 39 árvores sofreram algum tipo de dano, 15 caíram e outras 24 tiveram queda parcial. A remoção e a poda já foram iniciadas e vão abranger pelo menos 16 pontos do campus. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 3409-4278.
200 bairros de Belo Horizonte e da região metropolitana vão ter o abastecimento de água interrompido amanhã, dia 21. A interrupção é necessária para a manutenção preventiva do sistema produtor de águas no Rio das Velhas. O serviço deve ser normalizado até a madrugada de domingo, dia 22. Maiores detalhes você confere em nossa página do Facebook. O endereço é www.facebook.com/tvufmg. E aqui vai um lembrete. Na próxima segunda, dia 23, a TV Universitária vai ficar fora do ar. O motivo é a manutenção do controle mestre, que é responsável por gerar o sinal de exibição. A previsão é que até o meio-dia a programação tenha voltado ao normal. E por hoje é só, Milene. Um excelente final de semana a todos e até segunda. Obrigada, Larissa. E fim de semana é tempo de passear pelas ruas da cidade. E a conservação e a restauração de imóveis ajuda a manter a identidade de Belo Horizonte. Na reportagem a seguir, vamos entender como o processo funciona. Este prédio foi inaugurado em 1932. Antes de ser o cinema mais conhecido de Belo Horizonte, foi até padaria e hoje é um espaço cultural. Preservado como está, o Cine Teatro Brasil precisou passar por uma restauração. O processo de restauro em si começou com um serviço de quase que arqueologia, porque a gente não tinha planta, não tinha projeto, não tinha nada. Então a gente gastou aí 1 ano e meio descobrindo o que é que a gente tinha em mãos. Essas pinturas que a gente está vendo aí no fundo, a gente descobriu debaixo de 5, 6 camadas de tinta. Então tirar essa tinta para restaurar a pintura, não tem dúvida que é um negócio caro, é um negócio muito trabalhoso. O tempo e a falta de manutenção são os responsáveis pela degradação de grande parte dos imóveis. E na hora de reformar as construções muito antigas, o desafio é aliar a essência da arquitetura aos novos modos de fazer, os materiais de construção atuais e as necessidades da vida moderna. O restauro ele vai buscar a integridade do objeto, a própria expressão restauro. Para uma cadeira, por exemplo, ela diz respeito a retornar à condição originária do objeto para que ele possa agir, seja como objeto de arte, seja como objeto funcional. No caso da arquitetura, a gente tem um complicador, porque na verdade a gente unifica a condição funcional à condição artística. Então os processos se tornam muito mais complexos. No caso do Cine Teatro Brasil, assim como de outros 723 imóveis da capital, a manutenção das características antigas vai além da preocupação estética. Ela é uma obrigação legal, já que quando um patrimônio é tombado, ele não pode sofrer nenhum tipo de transformação sem a autorização do Conselho do Patrimônio. Essa medida visa a preservação da arquitetura original. Existem imóveis que são públicos e imóveis que são particulares, porque o valor cultural ele transcende a questão da propriedade. Se é público, se é privado, se é do fulano, se é do ciclano. Quando um imóvel privado ele tem um tombamento, isso é um reconhecimento desse valor cultural. Não implica na questão do direito de propriedade. O imóvel continua sendo daquela pessoa. A propriedade está garantida. Ele continua podendo vender o imóvel, alugar o imóvel, usufruir do imóvel, da mesma maneira que ele poderia fazer se o imóvel não tivesse proteção legal. Tombados pelo patrimônio histórico ou não, a professora da Escola de Arquitetura da UFMG lembra que os imóveis fazem parte do cenário da cidade e que mesmo os materiais que ficam no interior das construções devem ser restaurados, já que ajudam a contar a nossa história. Uma edificação que originariamente era uma residência, ela pode ter uma transformação que a gente chama de adaptação a novo uso, desde que essa adaptação siga no processo de intervenção às condições originárias do bem, uma conservação que permita reconhecer que ali um dia foi uma casa e não um objeto de outra função qualquer, modernizado para que essa vitalidade continue acontecendo. O restauro, de fato, é uma intervenção não necessariamente radical, mas é a última, né? Então a gente só vai intervir quando o objeto de fato estiver precisando do nosso auxílio. A campanha de popularização do teatro continua em cartaz em Belo Horizonte. E no Circuito Cultura de hoje, vamos conhecer uma peça que homenageia uma das louras mais famosas do mundo. Ícone da cultura pop, a mais famosa loura de todos os tempos. Marilyn Monroe imortalizou o seu nome e o seu rosto, se transformando em um verdadeiro produto midiático.
mesmo sofrendo uma morte prematura em meio a mistérios e especulações. E o Circuito Cultura de hoje está aqui no Sesc Palladium, porque daqui a pouco ocorre o teatro documentário MaryMoron.doc, fruto do trabalho de conclusão de cursos de alunos da UFMG e também faz parte da 41ª campanha de popularização do teatro e da dança. Vamos lá conferir? Quando eu aceitei o convite, a primeira coisa que eu comecei a perguntar para eles, assim, para o nosso processo de criação, era o que era o teatro documentário. Eu nunca tinha trabalhado com essa linguagem, que no Brasil é muito recente. E aí a gente começou a investigar mesmo o próprio teatro documentário, o que era, o que as pessoas definem, entendem, né, como teatro documentário, e sobre a biografia da Marilyn. E aí eu propus então para eles que a gente achasse então um ponto de vista, né, para poder contar essa história. Então a gente decidiu falar sobre o processo de como que a Norma Jean, que é o nome de batismo, né, da Marilyn, como que a Norma Jean se transformou nesse mito de proporções gigantescas, né? Então a gente decidiu, a partir também de uma vontade da Thaís, de investigar a mulher real por trás dessa personagem Marilyn. Então isso orientou todo o projeto de pesquisa do MaryMoron.doc. Hoje quero ser parte de New York. Quero acordar em uma cidade que nunca dorme e descobrir que sou a rainha do pedaço. Eu sempre gostei muito da literatura de biografias, né, sobre a vida dos outros, conhecer mais sobre a vida das personagens. E aí um dia eu resolvi ler sobre a vida da Marilyn Monroe. E me surpreendeu muito descobrir que, na verdade, ela não é a Marilyn Monroe, ela é a Norma Jean. Ela nasceu com esse nome, né, e ela passou por uma série de transformações na vida dela para se tornar a Marilyn Monroe. Então, essa questão de duas pessoas em uma, né, e duas pessoas, se a gente pesquisar mesmo, a gente pode ver que essas duas pessoas são muito opostas. Então, tudo isso me instigou muito a escolher ela como a minha figura de pesquisa, né. Várias biografias, vários documentos sempre mostravam um lado da Marilyn como a diva do cinema, né, como a celebridade, a diva pop. Então, a gente teve que pesquisar e outras biografias de outras pessoas e até pesquisar sobre a vida de pessoas que estavam com ela, que conviveram com ela. I am living today. I want to be a part of it. New York, New York. A gente recebeu várias críticas sobre, bom, a nova Marilyn. É uma outra Marilyn que o povo não conhecia, entendeu? E eu acho que isso aconteceu até comigo. Por entrar nesse mundo do cinema, da Marilyn, que a Thaís propôs, eu conheci uma outra atriz, entendeu? Que pouca gente conhece. Então a Norma Jean é a figura condutora do espetáculo. A gente vai mostrando como que essa moça, uma moça muito simples, bem jeca, assim, do interior, né, dos Estados Unidos, gaga e etc. Como que essa figura, então, se tornou uma das atrizes mais populares, mais, né, excêntricas de Hollywood, e é uma figura emblemática até hoje para as mulheres, né, e para os homens também, um símbolo sexual muito forte. Quem quiser assistir ao espetáculo, ele ocorre às 20 horas e nos próximos dias 26 e 27, também às 20 horas, aqui no Sesc em Palladium. Mais informações a respeito da campanha, www.simpark.com.br. Essa foi a minha dica cultural de hoje e eu vou ficando por aqui. Um ótimo espetáculo a todos. Tchau!
a pena conferir. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Boa noite e até segunda-feira.